Vasco da Gama de volta à glória? Entenda o cenário financeiro do Vasco com a SAF 777 no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Então, pessoal, vou fazer uma linha do tempo aqui. Peguei uma matéria aqui da compra do Vasco pela SAF 777. Então, para quem não sabe, o Vasco tem hoje a quinta maior torcida do país, a segunda maior do Rio de Janeiro, uma torcida nacional. Então, isso eleva o valor da marca Vasco da Gama. E por conta disso, o Vasco foi vendido por um valor muito interessante, tá, pessoal? Então, o clube que tinha uma dívida de 700 milhões de reais, uma dívida grande, e o parceiro investirá 700 milhões de reais no Vasco, o que dá um equity, né? Quando você soma a dívida que o parceiro abrange, mais o investimento que ele está fazendo, o Vasco é um clube de mais de 1 bilhão de reais, 1,4 bilhões de reais. Isso por 70% das ações, tá, gente? Então, o Vasco é muito mais do que 1,5 bilhões de reais. Então, esse é o nível de investimento que o torcedor vascaíno pode esperar da 777 e que o clube tem sim de patrimônio. Afinal, o maior patrimônio do clube é a torcida. Mas o balanço de 22 não é muito animador, tá, pessoal? Então vamos por partes. Investimento grande, bacana. 777, muito legal. Mas a situação do clube, pés no chão. Infelizmente a gente não tem o balanço de 23 ainda, que o clube jogou a Série A. Então esse balanço está bem machucado por ser um balanço de Série B. A situação do Vasco com certeza melhorou desde então. Mas vamos lá. Total do ativo do clube, 178 milhões de reais. É um ativo baixo. É um ativo que cresceu muito com os investimentos em jovens jogadores, novos jogadores, mas que ainda é baixo, tá, pessoal? Então, você tem um ativo de 178 milhões de reais para um clube que tem um passivo somado aqui de mais de 700 milhões de reais. Então, o circulante de 237 mais um não circulante de 535, está falando aí de algo na ordem de 770 milhões de reais. Então, um pouco mais do que 700 milhões de dívida. E aí a parte bem preocupante para o torcedor vascaíno. Você pega o passivo menos o ativo, você tem um patrimônio líquido negativo de menos 600 milhões de reais. Difícil, né, pessoal? Mas, pelo menos a 777 está fazendo um impulsionamento de mais de 700 milhões de reais. Então, é mais do que o patrimônio líquido negativo da equipe. Então, o torcedor vascaíno é quem mais pode ajudar essa equipe a retomar. Com o quê? Sócio torcedor, comprando camisa, a exposição da marca. Então, o Vasco tem uma proposição de marca muito forte, né? Então, você tem um novo patrocínio que chegou, que paga mais de 40 milhões de reais pelo Master. É uma condição diferente de Vasco da Gama. É um time que está brigando nas principais frentes, vai jogar o brasileiro novamente e dá uma perspectiva boa. E o que mais que dá perspectiva boa para o torcedor vascaíno? Isso aqui, ó. Você olha a janela de transferência do Vasco. Um zagueiro de 25 anos, bom zagueiro revelado pelo Corinthians, João Victor, 6 milhões de euros. Adson, também revelado pelo Corinthians, 23 anos, 5 milhões de euros, investimentos pesados, dois jogadores de investimento pesado, investimentos mais híbridos. Então você tem um Paulo Henrique, lateral, 900 mil euros, um Vitor Luiz, que tem um destaque pelo Palmeiras, transferência livre, Robert Rojas, transferência por empréstimo de um jogador de River Plate, o Davi, que jogou no São Paulo Internacional, também empréstimo. Então, um investimento mais baixo. Então, você tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores mais jovens, como esse destaque do Náutico, o Matheus Carvalho. Isso resulta numa equipe de vários bons ativos, tá, pessoal? Eu tô um pouco otimista com o Vasco, porque você pega um Praxedes, destaque do Bragantino, 6 milhões de euros. Piton, 6 milhões de euros, excelente lateral esquerdo. João Vitor. Vários jogadores que jogaram no Corinthians, o Lucas Orelhano, que é um jogador de destaque da Argentina. Então, assim, é um mix de feelings, né? Você tem coisas boas e coisas ruins do Vasco. E com base nisso, a gente vai para o nosso veredito final. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje foi do Vasco. A gente faz vídeo todas as terças, sextas e domingos. Então, se você estiver interessado, se inscreva e ative o sininho, né? Então, vamos à conclusão do Vasco. Cara, o Vasco é um clube muito interessante, porque ele é um clube que sofreu muito nas últimas gestões, nos últimos anos. No futebol sofreu demais, caiu para a Série B, ficou 2 anos, acumulou dívida, putz, personagens controversos, Dinamite, Eurico, vem um fio de esperança, né? Então você tem o Pedrinho presidente com uma SAF 777. E o que isso traz para o Vasco? Primeiramente, o Pedrinho é um cara de credibilidade, é um cara muito adorado, participou da mídia, foi eleito o melhor comentarista do país em alguns anos.
E é um cara que entende muito do Vasco, né? Ele jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, é um craque da bola. Então, assim, primeiro ponto, jogador inteligente, bem assessorado, presidente do Vasco. Segundo ponto, investimento pesado, 777, 700 milhões de reais empreendendo em jogadores jovens que podem ter um potencial de retorno, clube com uma estrutura mais interessante. Existe até o boato de que vai ter uma reestruturação de São Januário. Então, algumas perspectivas. Vasco, crescimento a médio prazo, tá, pessoal? Então, assim, não espere o Vasco campeão brasileiro esse ano. Mas você pode sim, torcedor do Vasco, esperar que o Vasco vai evoluir, principalmente se você, torcedor vascaíno, comprar a ideia. Então, Vasco, projeção de crescimento, torcida grande, é aquele caso de turnaround. Eu aposto sim no Vasco. E você, acha que o Vasco vai dar a volta por cima? Ou você acha que o Vasco vai continuar com seus fantasmas o atormentando? Deixa aí nos comentários.